Os repórteres, o presidente Lula espera definir na semana, ainda agora, o indicado para o lugar de Luiz Roberto Barroso no STF. André Anelli chegando com mais informações, o presidente deve se reunir com integrantes do Supremo, lideranças políticas e até com Rodrigo Pacheco, um dos candidatos ou cotados para essa vaga no Supremo. Será que essa novela termina nessa semana, meu caro André Anelli? Possivelmente sim, viu, Tiago? O Palácio do Planalto ainda não decidiu uma data para o encontro entre o presidente Lula e o senador Rodrigo Pacheco, mas a expectativa é que ocorra ainda nessa semana. Lula retoma a agenda de compromissos oficiais na quarta-feira, ou seja, depois de amanhã. Ele chega aqui ao Brasil amanhã e aí já tem também a pendência de indicar um nome para a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. A gente relembra, ele pediu a aposentadoria. O favorito do presidente Lula é o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, com quem, inclusive, o presidente Lula já realizou um encontro na semana passada para debater o assunto. O que travou o anúncio oficial foi o fato de o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele ser favorável a Rodrigo Pacheco, dizendo que o parlamentar teria a aprovação mais fácil para o STF do que o ministro da AGU. Diante desse impasse, o presidente Lula decidiu adiar o anúncio do indicado de forma a dar tempo para que houvesse uma articulação em torno de construir uma viabilidade ao nome de Jorge Messias. O que Lula também vai defender é que Pacheco seja candidato ao governo de Minas Gerais, com o respaldo aqui do Palácio do Planalto. Independentemente do escolhido para o STF, Pacheco ou Messias, que nesse momento é o mais provável, a indicação presidencial precisa passar pelo Senado. Primeiro, na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, onde ocorre uma sabatina. E depois, no plenário, onde são necessários 41 dos 81 parlamentares com aval positivo. Até o momento, esse número da maioria se mostra mais fácil de ser atingido se o nome indicado for o de Pacheco, com a mobilização de Alcolumbre. Mas o Palácio do Planalto ainda acredita que não deve haver dificuldade para Messias, apoiado pela ala governista. O resultado só daqui a alguns dias, então, quando sair realmente a indicação do presidente Lula. Tiago. Depende dessa reunião que você citou, André. Bom descanso para você, a gente volta a se falar amanhã, vou chamar mais uma vez as nossas comentaristas. Começo agora pela Dora Kramer. Esse assunto ficou cozinhando nesses dias aí, com o tarifaço, a discussão entre Lula e Donald Trump. E agora, de lá para cá, o que mudou nessa articulação? Nada ou tudo, Dora? A gente vai ver amanhã, porque aí amanhã a gente já tem o Congresso voltando. Você falou cozinhando, eu acho que ele ficou fervendo, porque não tem outra explicação para o presidente ter viajado para a Ásia e sem definir esse assunto, se não for a que teve algum obstáculo. E aí a gente vai ver se esse obstáculo foi ultrapassado ou não. O nome do obstáculo ele tem nome e sobrenome, é Davi Alcolumbre, falando em nome do Senado, porque a vontade de ser o senador Pacheco não é só do presidente da casa, é também do colegiado, porque quando há essa expectativa do Palácio do Planalto que não vai ter dificuldade. Ora, claro que vai ter dificuldade, eu não estou dizendo que se for indicado Jorge Messias, ele vai ser recusado. Agora, que vai ter dificuldade, vai, porque está se falando abertamente, os senadores estão falando abertamente de toda essa questão da preferência, uma preferência contundente, não é uma preferência qualquer. Por exemplo, o André Mendonça também tinha restrições ali no Senado, mas não tinha um predileto assim concorrendo, né? E por que chamar o senador Rodrigo Pacheco? Em tese, não teria porquê. Se quando chamou o Jorge Messias, todo mundo entendeu assim, bom, é ele o indicado. Vai chamar o presidente, o governador, ai meu Deus, Rodrigo Pacheco, para discutir o quê? Governo de Minas agora? Ou ele vai convidar o Rodrigo Pacheco, sei lá, ou ele vai apresentar a sua justificativa, pedir escusas, tal, tentar arrumar.
politicamente, se bem que o Rodrigo Pacheco não é uma pessoa de um temperamento que fosse, por exemplo, se revoltar, trabalhar contra a indicação do Jorge Messias, nada disso. Mas eu acho uma coisa meio fora de lugar discutir agora se a vontade do presidente que ele seja, o Pacheco seja candidato ao governo de Minas, já está expressa, já está dita para o Pacheco, ele não ia dizer isso essa hora, alguma coisa tem. Por isso que eu digo, amanhã a gente vai ver se esse enrosco foi superado, porque o Alcolumbre obteve várias coisas que ele quis e deu também ao Palácio do Planalto várias coisas. Eles estão muito próximos e é claro que essa indicação para o Supremo estava no meio. Então, na volta do Congresso, volta do presidente Lula ao país, a retomada de toda essa questão, aí é que dá para sentir a temperatura para responder a sua pergunta, Tiago. Se mudou alguma coisa, se o Messias continua sendo o indicado, se houve mudança nessa indicação, se os obstáculos do Senado foram transpostos a ponto do presidente, sim, poder confirmar a indicação, eu acho que é uma coisa, já nas primeiras horas da volta desse povo todo à atividade, a gente consegue pelo menos perceber para onde vai. Deise, o ponto é que há uma questão política no meio de tudo isso, uma indicação que deveria ser mais técnica para o Supremo, né? Fica até complicado falar sobre isso, né, Tiago, porque é falar do óbvio, né? Mas aqui no Brasil a gente tem, infelizmente, essa confusão aí, aos amigos tudo, aos inimigos a letra dura da lei, né? Então é uma situação complicada. Para além disso tudo, né, da indicação do Jorge Messias, por ser o indicado do presidente Lula, a gente tem um empecilho que eu considero muito forte, que é o desagravo do União Brasil e do PSD, que são dois partidos muito importantes, dois partidos que têm muito peso na casa. Apesar do governo ter a maioria no Senado, PSD e União Brasil acabam influenciando, e a gente tem que ver também como que vai ser conduzida aí a sessão pelo Davi Alcolumbre, né, que, como a gente já falou várias vezes aqui, tem no seu preferido o Rodrigo Pacheco. O Pacheco, eu acho que no meio dessa história toda é o que menos deve causar problema, né? Acho que o problema maior ele vem ali com o Davi Alcolumbre, o União Brasil e o PSD.